Ah, essa distância assim fica bom. Olá, pessoal, boa tarde. Obrigado pela presença. Obrigado, professor José Vicente, pelo convite. Professor Antônio, pela honra de dividir a mesa. Professor Fabiano também, que foi meu colega na SPM e hoje está aqui na URGS também. É um motivo de grande felicidade dividir essa mesa contigo. Eu queria começar essa apresentação de maneira que eu vou falar sobre a Belt and Road Initiative. O que é isso? Que características, que traços eu posso trazer para demarcar e conseguir fazer uma definição de algo que é tão amplo e tão vasto quanto os números podem mostrar para a gente, como uma iniciativa de Estado, o vetor pioneiro, ponta de lança das ações todas de investimento em infraestrutura, investimento de laços econômicos, obras viárias de pontes, estradas, túneis, malha ferroviária, rotas marítimas, construção de portos, aproximação, desenvolvimento de zonas econômicas especiais, 7 zonas econômicas especiais no Paquistão. No Cazaquistão, o maior porto seco jamais construído no mundo, na cidade de Korgus, que fica numa fronteira terrestre com Xinjiang, a oeste da China. E essa ambição chinesa de conectar via mar e via território todo o continente eurasiano com o mundo ocidental. Então, assim, a antiga, ancestral Rota da Seda tinha como ponto os pontos de origem e de chegada, as cidades de Istambul e a cidade de Xi'an, na província de Shanxi, no centro-oeste chinês, no território que seria identificado como a China ancestral. Daquele território, a China se expandiu em direção a leste, primeiro, atual norte e nordeste, próximo de Beijing, e depois uma marcha mais ao sul, ocupando a atual porção do que hoje é Zhejiang, a província, a região de Xangai, e depois mais ao sul. A China tinha povos, estados que eram estados vassalos, estados tributários, pagavam tributos à China, em uma lógica de uma conexão entre povos via rotas marítimas e rotas terrestres, que a China tem essa ambição de reviver. Então, onde que isso apareceu? Esse site, que está ali para vocês, é a versão em inglês, www.gov.cn/Belt and Road. É o site oficial da iniciativa. Então, tem muitos links, textos, eu recomendo para vocês pesquisarem, depois darem uma olhada. Fotos, quem diria que essa paisagem aqui, seria um cenário da própria China. A China é tão diversa, tão ampla, que a gente, quando fala de Belt and Road Initiative, a gente está falando de muitas coisas ao mesmo tempo. E é um alvo móvel. A gente está tentando falar disso, a gente está brincando de tiro ao alvo móvel. É um alvo em movimento, e procurar estabelecer conhecimento sobre algo que ainda está em fase de elaboração, de gestação, é um desafio muito grande. Se congelar hoje, falar hoje do Belt and Road, é uma iniciativa que envolve obras, como eu falei, de infraestrutura, de investimento, de políticas públicas, de muitas vezes reconversão, direcionamento de montas aos bilhões e bilhões de dólares para investimento em obras, e causa impactos profundos. Tem muitos que enriquecem nos países destino desses investimentos, mas tem muitos que empobrecem também. Tem alguns que são os esquecidos desse processo. Tem muito material para consulta. Eu tenho referência de alguns 2, 3 vídeos para passar um pouco da imagem e traduzir concretamente do que a gente está falando quando a gente fala de Belt and Road. Mas que, do modo como até dia, se não me engano, 17 de maio foi, agora de 2019, o Xi Jinping assinou com o governo italiano um protocolo de intenções, e que abalou um pouco os países do G7, porque é o primeiro país do G7 a entrar numa iniciativa, a demonstrar um interesse mais concreto de adotar compromissos, né, futuros. Sinalizou para a intenção de assumir compromissos futuros para essa aproximação com relação à China. A China está chegando até a Europa por essas vias, passa por todo o continente eurasiano, tem seus impactos estratégico, absolutamente estratégico, o Estreito de Malacca, em Kuala Lumpur, na Malásia. A presença dos chineses ali é absolutamente significativa. Isso também se coaduna com a expansão chinesa no mar territorial, que agora eles reivindicam para si, maculando até os tratados de direito internacional do mar regido pela ONU, e a China arrogando a si mesma o direito de precedência
construindo ilhas artificiais. São 100 e poucas, vocês podem pesquisar depois o número, são 100 e poucas ilhas artificiais construídas para estacionar, para mobilizar, para posicionar de maneira, uma presença constante ali naquela região de tropas da sua força naval. Em poderio de destruição, os Estados Unidos ainda sobrepujam, mas no quantitativo, a marinha chinesa já é maior que a dos Estados Unidos hoje, na região. Então, é muito interessante olhar esse expansionismo, que suscita muito questionamento. Eu orientei um trabalho defendido agora por uma aluna lá na SPM, ainda no âmbito da graduação, mas acho que vale a pena até citar, porque foi um trabalho... o professor Fabiano teve momentos também de trabalhar com a aluna, chama Paula Letícia Colombo. Ela fez um trabalho muito interessante sobre essa expansão, se a gente pode procurar entender a expansão da China pela ótica da teoria do realismo ofensivo das relações internacionais, ou se do realismo defensivo, ou se, pelo contrário, uma vertente de análise inspirada em sentidos, em valores confucianos para a projeção da compreensão das RIs, em valores confucianos, se essa teoria ajudaria a entender a ação da China por essa expansão. O que significa a China demonstrar esse desejo de conquista no Mar Sul da China? Isso seria um imperialismo no sentido clássico, ou isso seria algo diferente disso? Foi um trabalho muito bem avaliado, agora numa banca de defesa que teve no meio do ano, em junho, e eu acho que todas essas coisas sendo aproximadas, elas conseguem traduzir para a gente uma visão muito interessante do que está acontecendo. Isso tudo aconteceu, primeiro, em 2013, quando o presidente Xi Jinping esteve presente no Cazaquistão e fez um pronunciamento dizendo dessa intenção de expandir os investimentos de infraestrutura e de aproximar os laços, que são todos eles sempre bilaterais, é a China para com o país. Hoje são 65 países, expansíveis até 118 países. A escala desse investimento também transita entre valores entre 1 trilhão de dólares e 8 trilhões de dólares. Esses 65 países hoje, eles abarcam 60% 30% do PIB mundial, 62% da população mundial e 75% dos recursos naturais disponíveis. Recursos naturais não, desculpa, recursos energéticos. As matrizes, as fontes de gás, de petróleo. Então, assim, tamanho... E esse é o documento. Esse é a 13º Five-Year Plan, né, o plano quinquenal, for Economic and Social Development of People's Republic of China. É o plano que vale de 16 até 2020. Esse é o documento para vocês acessarem por esse link, EN de inglês, ndrc.gov.cn, News Release de 2016, em dezembro, né? E aí o link fica para vocês. Agora é interessante imaginar que essa proposta, desse Belt and Road, ela tem um período estimado de existência. Foi uma iniciativa inaugurada no ano de 2013 e os chineses vislumbram continental eurasiana. E o entreposto, quer dizer, a saída o porto de Gwadar, G-W-A-D-A-R, Gwadar, é o porto estratégico que seria uma saída do oeste chinês para o Oceano Índico, para poder acessar justamente a região de maior trânsito de óleo e gás natural do mundo, que é o continente a Península da Arábia, quer dizer, aproxima muito a China desse território, dessa porção de mar, do mar da Península Arábica e do Oceano Índico, nessa conexão. E o interessante é a gente olhar isso de maneira bastante ampla, que eu vou voltar para esses gráficos, eu quero mostrar o que significa, mas eu queria antes basear... Esse texto que eu estou mostrando para vocês é do South China Morning Post. Então, assim, vocês vão ler bastante material, vocês pesquisam, vão achar muita coisa a respeito do Belt and Road Initiative. Tem muita análise sendo feita a respeito, artigos científicos, artigos jornalísticos e publicações e livros que procuram entender o significado disso de modo mais amplo. Eu já vi analistas fazerem uma equiparação, dizendo que na década de 50, o que foi o plano de reconstrução para a Europa, financiado pelos Estados Unidos, o Plano Marshall, seria o Plano Marshall do século XXI. Eu acredito que numa escala muito mais
assombrosa, se a gente quiser, pela quantidade de países e pela população atingida no globo. A gente tem ali, nesse documento, nesse texto, que vale a pena vocês depois pesquisarem e darem uma olhada, uma justificativa dizendo que é o seguinte: essa visão geoeconômica que orienta a proposta chinesa e que, na visão de Estado chinesa, muitas vezes, é uma lógica de ganha-ganha, porque pela lógica da interdependência complexa, se vocês pesquisarem na teoria das relações internacionais, vocês vão ver esse conceito de spillover, de transbordamento. Você vê a interdependência e, muitas vezes, lógicas de cooperação, principalmente passando pela dimensão do econômico, levando a uma situação em que o benefício produzido por essa interconexão das redes de comércio e tudo isso, leva benefícios para outras partes, transbordaria em benefício para outras partes. Então, o que orienta o sentido da diplomacia econômica chinesa é defender que há esse vetor de benefício a ser levado para os outros países. É óbvio que, se vocês olharem bastante a fundo quem são os esquecidos do processo, tem um ótimo documentário, se eu não estou enganado, eu vou passar o link para vocês, se é do Deutsche Welle. São dois grandes, parte 1 e parte 2, 40 e poucos minutos cada um. Seria ótimo a gente ficar aqui assistindo juntos para depois debater, até para ter o imagético da coisa, né? Mas, de grosso modo, dá para identificar o seguinte: nesse material você vê alguns esquecidos do processo, e muitas das críticas que se faz quando você vai nos países afetados, você pode ter o caso emblemático de Myanmar, como o setor de imobiliário, o real estate, está sendo abarrotado, invadido por capital chinês, abundância de capital e a disponibilidade, de modo que o preço dos aluguéis tem subido num tal ritmo que os locais estão sendo expulsos de uma praia muito famosa, que acaba sendo um reduto buscado pelos turistas chineses. Então, isso tem promovido um tal impacto local que a paisagem urbana daquela localidade tem sido transformada, e algum ressentimento oriundo disso. Tem uma população local que se ressente da presença massiva de chineses, porque eles dizem que os chineses chegam lá e não se conectam, procuram ficar fechados na sua própria lógica, nos seus costumes, que só se relacionam com os chineses, e que, por essa lógica econômica mais, não vou chamar de predatória, porque os chineses não é que tem políticas que vão necessariamente lá promovendo a poluição, porque são matrizes de indústrias que degradam o meio ambiente. Não chega tanto, porque se trata de construção hoteleira, construção de prédios, construção de shoppings. Então, tem um impacto ambiental um pouco mais limitado. Mas é numa lógica que a gente pode atacar pelo prisma do fenômeno humano mesmo. Descontentamento e a transformação da paisagem urbana. Grandes arranha-céus surgindo onde era vilarejo, onde era uma paisagem que causa algum impacto nesse sentido, do ressentimento dos locais, e de se verem também os pequenos comerciantes expulsos, porque o ritmo dos aluguéis, dos preços, da escalada dos preços, leva a uma lógica econômica que quem não consegue continuar naquela localidade acaba sendo expulso daquele local. Um outro exemplo bastante emblemático, e já na ilha de Sri Lanka, é o porto de Hambantota. Eu tenho o nome aqui. Esse porto aqui de Hambantota, que foi citado como um dos casos emblemáticos do tipo de risco que esse investimento massivo, pela escala e pela disponibilidade de recursos, de investimentos aos bilhões e bilhões de dólares, e no efeito que isso pode produzir. É óbvio que, numa situação de subdesenvolvimento, os chineses, chegando com um poder de investimento e uma disponibilidade de recursos muito grande, eles investem, muitas vezes conecta com o que o professor Fabiano havia dito, a lógica das instituições do sistema Bretton Woods e a exigência, muitas vezes, para autorizar um repasse de um financiamento, um recurso para obras de infraestrutura que impactem no desenvolvimento daquela região ainda em subdesenvolvimento, seria de tal modo que isso pediria que delegações por diversas vezes fossem fazer estudos de impacto, e vai mais uma vez, e vai quantas vezes? 15 vezes para o país, até que se resolva autorizar aquele empréstimo. E o empréstimo sempre vem com contrapartidas que muitas vezes impactam a necessidade local de adoção de mecanismos, dispositivos legais, alterando a paisagem institucional, adequando para aquilo que seria a opinião dos credores do que deveria ser.
E os chineses eles vêm com menos exigências nesse sentido e liberando o investimento com uma tal facilidade, até mesmo por um desejo de expansão da sua área de influência econômica. O risco é que se essas grandes iniciativas, essas grandes obras, elas não contribuem para a criação do enraizamento do processo de desenvolvimento, se não há demanda para a utilização daqueles equipamentos, grandes portos num lugar onde tem um tráfego de mercadorias muito pequeno. Você acaba tendo um grande endividamento de um país com um tamanho de um PIB não tão grande assim, e aí você vê um ritmo de endividamento e uma incapacidade de arcar com esses compromissos assumidos, levando a uma situação que pode ser que atinja, não estou dizendo que é o fato, mas estou dizendo que há um debate, isso está em disputa, muitas vezes, no ambiente da política, da arena do debate internacional, e muitos analistas também que estudam esse fenômeno. Vocês têm um grupo da Johns Hopkins, China Africa Research Institute, e eles têm grupos de pesquisadores devotados a isso, a entender o impacto do financiamento dos chineses no continente africano. E que tipo de vulnerabilidades, e aí o Quênia é o caso emblemático, que é a cidade portuária ligando até a capital Nairobi, investimentos vultuosos que depois o país não consegue arcar, porque simplesmente o ritmo do processo de desenvolvimento não alcança. Isso levaria a uma tal situação, e aquele Hambantota é o porto emblemático no Sri Lanka, porque ali sim houve o caso em que, na incapacidade de honrar os compromissos, os chineses receberam uma autorização de concessão de uso daquele porto por 99 anos, quase que como um pagamento. E aí há alguns críticos que dizem que isso vulnerabilizaria espaços de soberania. Isso atingiria espaços de soberania de certos países. Portanto, a escala, muitas vezes, do tamanho do círculo preto aqui, que é o tamanho total do PIB, e o ritmo do endividamento, o Sri Lanka é um caso emblemático, que vocês têm o tamanho do PIB aqui e o tamanho do endividamento. Vale a pena pesquisar esse material. Eu tenho muito mais, eu queria passar um vídeo para traduzir umas imagens, o tempo é curto. Paisagens como uma Ásia Central absolutamente como o que vocês veem aqui na imagem, e sendo o foco no Cazaquistão, essa região de Korgus, eles criaram a iniciativa bilateral, criou nessa fronteira, a fronteira terrestre, um porto seco, o maior porto seco jamais construído na história, em que cargas chegam de trem da China, ali eles são deslocados para um outro trem que segue em direção à Europa. O tempo de conexão dos portos do sul da China, do porto de Guangzhou, de Shenzhen, via marítima para a Europa, dura 30 dias de navegação. Por terra são 10 dias. Então isso estreita mesmo, aproxima. E ainda vai, exatamente. Só que é lógico, se vocês olharem, por exemplo, esse material que é da CNBC International, vocês veem problemas de corrupção, são grandes projetos de desenvolvimento de zonas econômicas especiais, cujo destino são áreas territoriais, aqui essas grandes maquetes, mas são áreas territoriais que têm uma cara como isso aqui, uma paisagem absolutamente insólito. Você não vê cidade, densamente, é muito escassamente povoado, mas é alvo de investimento. Então isso mostra uma obstinação muito grande, isso mostra uma intenção do governo chinês que tem a ver justamente com o resgate de uma grandiosidade histórica. Seria muito bom. Esse é o documentário, fica de dica para você. Chama The New Silk Road, Part 1 e Part 2. São as duas partes do Deutsche Welle. São dois jornalistas que seguem. Um segue por terra, fazendo a expedição dele, o documentário, e o outro vai por rotas marítimas, acompanhando e registrando histórias, também desses esquecidos desse processo. Para ir encaminhando para o encerramento, queria dizer para vocês que acessem esse material do Banco Mundial, esse texto, que também está disponível online, chama Connectivity Along Overland Corridors of the Belt and Road Initiative. Conectividade ao longo de corredores por terra, não é? Do Belt and Road, dessa iniciativa. Esse material, ele mostra muito interessantemente uma análise de rede de cidades, que são aquelas mais centrais nesses espaços, com todas as métricas vocês pegam lá, nessa lógica de conexão entre as cidades, e quais são aquelas que são os nós mais significativos nesse entroncamento. Traduzindo, além desses dados mais com outras imagens, como esse
esse adensamento populacional por corredor. Então, você tem o corredor aqui das cidades desse Land Bridge Corridor, pegando ali a província de Gansu, o corredor de Gansu, que é essa região, passando por Urumqi, passando pelo Cazaquistão e indo pelo território russo. E os diferentes, aqui passando por Teherã, né, e Istambul. Vocês veem, por exemplo, as manchas de adensamento populacional. Dá para fazer essa sobreposição desses dados com os dados das rotas comerciais, não é? E ver como essas coisas se desenham para a gente ver essa complexidade. Mas, de todo modo, eu vou encaminhando o encerramento da minha participação, dizendo para vocês que isso é um alvo móvel. A gente está falando hoje, a notícia sai daqui a pouco de que mais um acordo celebrado, já não são 65 países, já são 70, já são 80. Então, é para ser visto no movimento, é para ser entendido no todo, como uma lógica de uma China que percebe que o ritmo de crescimento e esse desejo e ela está se tornando, já é o principal país industrial do mundo, já é o primeiro exportador mundial e o segundo importador, importa só atrás dos Estados Unidos, e são justamente os dois titãs do comércio internacional que estão num braço de ferro dessa guerra comercial. Então, se os Estados Unidos têm uma tendência ao isolacionismo, a China hoje, nessa década que a gente vive, está falando de globalização. Mas é uma globalização com características chinesas, se quiserem falar, que eles dizem do socialismo com características chinesas. Então, talvez por isso, fica aqui uma contribuição, eu fico à disposição para depois do debate, agradecendo mais uma vez pela atenção. Obrigado.